Mato Grosso, a safra de milho enfrenta prejuízos devido ao ataque de fungos que causam o apodrecimento dos grãos. Pesquisa da UFMT aponta que a produtividade das lavouras no estado pode ser maior se a quantidade de calcário utilizada for aumentada. E no oeste do estado, o milho ainda está na lavoura, mas os produtores já estão se programando para a próxima safra de soja. E no sul do estado, nós vamos falar sobre o vazio sanitário que começa esta semana. Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao MT Rural. Um bom dia a todos. A gente começa o programa falando de investimentos. Tem notícia boa para o setor de máquinas agrícolas. Pois é, depois de um recuo em abril, as vendas voltaram a subir. Foram vendidas ao todo 4.054 unidades, quase 18% a mais que em abril e 16,5% acima do volume comercializado em maio do ano passado. O desempenho também é positivo na soma das vendas realizadas entre janeiro e maio. Foram 17.262 unidades este ano, contra 13.410 no mesmo período de 2016, um salto de quase 29%. E os empréstimos para investimentos com recursos oficiais vão ficar mais baratos. A redução de juros em algumas linhas está prevista no novo Plano Safra, mas o prazo para pagamento também encolheu. A partir de 1º de julho, quando o produtor rural procurar os financiamentos do novo plano, vai perceber que o prazo das linhas de crédito será menor em algumas operações. No Moder Infra, que facilita a compra de equipamentos de irrigação, por exemplo, ele caiu de 12 para 10 anos. No financiamento do custeio das lavouras, a redução foi de 24 para 14 meses. E no empréstimo para a compra de máquinas e equipamentos, de 8 para 7 anos. Em contrapartida, houve leve redução dos juros. As taxas para custeio variam de 7,5% a 8,5% ao ano, queda de 1 ponto percentual. Já para investimento, variam de 6,5% a 8,5% ao ano, conforme a linha de crédito. Diferença de até 2 pontos percentuais nas operações. Eu gostaria de ter juros mais baratos, mas entendo que o momento que nós vivemos, da forma como estamos vivendo, no arroxo econômico, o Brasil não pode fazer nada diferente. O volume total do plano é de pouco mais de 188 bilhões de reais, mas o governo tem divulgado um valor maior, acima de 190 bilhões. É que esta conta inclui recursos do Ministério da Agricultura que poderão ser usados para apoiar o escoamento da produção e a proteção da lavoura. Uma das principais reivindicações do setor era um seguro rural mais expressivo. O novo plano aumenta em 37,5% a cobertura, atingindo 550 milhões de reais. O seguro permite proteger a produção agrícola com auxílio financeiro do governo federal, no caso de quebra de safra, seja por excesso de chuva ou seca. Nós precisamos de 1 bilhão para seguro, mas se tivesse só 100 milhões seria muito pouco. E de qualquer maneira, em relação ao ano passado, ele avançou mais 100 e poucos milhões. Com o avanço previsto de 25% da safra de grãos no país, o governo quer incentivar a construção de armazéns. O prazo permanece em 15 anos, com volume disponível de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Para o Inovagro, que estimula o uso de tecnologia no campo, 1 bilhão 260 milhões. E dentro do Pronamp, de apoio ao médio produtor rural, estão previstos 21,7 bilhões em custeio e investimentos. A seguir, a próxima safra de soja é destaque aqui no MT Rural. A proteção da lavoura começa com o respeito ao vazio sanitário, que tem início esta semana. A gente mostra ainda a procura pelos insumos que vão ser usados. Quem antecipou a compra economizou. E tem também uma pesquisa com calcário. Será que aumentar a dose pode fazer a lavoura produzir mais? A gente conta já já.
começa na quinta-feira o vazio sanitário da soja. Durante 90 dias fica proibida a existência de plantas vivas da oleaginosa. Na fazenda do Diego, em Rondonópolis, foram cultivados mais de 5.000 hectares de soja na safra passada. E agora, o cuidado é verificar se alguma planta nasceu fora de época. A gente reúne o pessoal aí e a gente faz as capinas, né? Vai andando nos talhões procurando aí essas plantas que nascem depois, para a gente eliminar por causa da fiscalização e por causa que a gente é consciente e por causa das doenças. A obrigatoriedade do vazio sanitário surgiu em 2006, com o objetivo de interromper o ciclo da ferrugem asiática, que é a principal doença da soja. É importante que o produtor mantenha sua área totalmente livre de plantas de soja, né, de plantas guaxas de soja, para que evite a pressão do fungo para outra safra, para que reduza as aplicações, né, para ferrugem e que mantenha a cultura, né, viável economicamente dentro do estado de Mato Grosso. A medida de controle também é adotada em outros 11 estados. Em Mato Grosso, quem não cumprir a regra pode ser multado pelo INDEA. A fiscalização é feita a partir do dia 15 de junho, onde os engenheiros agrônomos do INDEA, né, junto com os agentes fiscais, estarão indo nas propriedades verificando se há planta guaxa de soja, né? Se há plantio de soja, que não é permitido o plantio nos pivôs, né? E chegando lá, o fiscal vai percorrer a área, constatando áreas com soja guaxa, ele vai fazer a autuação. Das 14.000 propriedades cadastradas no INDEA, 45 foram autuadas no ano passado. Você eliminando as sojas guaxa e eliminando o hospedeiro da ferrugem, quando você entrar na safra em setembro, normalmente você não tem aquela pressão que teria se tivesse as sojas guaxas no campo. Então a importância vem daí, eliminar a soja guaxa e diminuir a pressão para a próxima safra. O vazio sanitário já faz parte do planejamento do agricultor. Logo depois da colheita da soja, já é feito o plantio de outras culturas, como o milho, capim, o milheto. E com essa técnica, além do solo continuar produtível e rentável, impede que nasça pés de soja voluntariamente nesse período. O produtor Oswaldo Pascoaloto optou pelo sistema de integração da lavoura com a pecuária. Em quase 2.000 hectares, onde cultivou soja na safra passada, ele fez o plantio da braquiária. Você está tirando a soja guaxa do campo, de um modo bem barato, porque você não precisa nem usar produto, e ao mesmo tempo está tendo uma renda a mais naquele período que você não tem soja. Antigamente a gente plantava soja e ficava um tempo parado, quase 6 meses, até plantar nova safra. Hoje a gente planta soja, tira a soja e entra com nova safra. E a chegada do vazio sanitário mostra que o início da próxima safra se aproxima. Em menos de 4 meses já vai ter plantadeira fazendo barulho. Por enquanto, o movimento é no mercado de insumos. E quem conseguiu antecipar as compras economizou. Pois é, este ano alguns produtos estão mais em conta, só que a soja também está mais barata. A colheita do milho ainda nem começou na fazenda do seu Regis e o agricultor já planeja a próxima safra. Eu pretendo plantar 1.400 hectares. O plantio na propriedade só deve ter início entre setembro e outubro, mas o seu Regis já garantiu as sementes, fertilizantes e agroquímicos que vão ser usados. Por aqui, a compra de insumos começou ainda no ano passado. Nesse armazém tem pelo menos 10% do que o produtor vai usar na próxima safra. Uma das vantagens de antecipar a compra é o preço que fica melhor. No final da safra, isso acaba representando em torno de 10% a 15% de diferença no preço dos produtos. Hoje, a despesa média para adquirir os insumos para a próxima safra de soja aqui em Mato Grosso é de pouco mais de R$ 1.760 por hectare, segundo o IMEA. Quase R$ 200 a menos que o valor gasto em média na última safra. A principal diferença está no valor dos fertilizantes, que caiu 15%. A conta com defensivos químicos também está mais barata, 12% na comparação. Como muitos produtos são importados, os preços ficam condicionados ao câmbio. Com medo de possíveis oscilações, o Fernando não quis arriscar. Decidi adiantar na compra, porque por essa questão do dólar, né, o dólar mais em conta, e a gente, durante os períodos de safra, a gente ainda tinha um preço de soja um pouco melhor. A gente tem aí
por hectare, em torno de R$ 150 de economia. Com os insumos mais em conta, o agricultor que vai plantar 540 hectares de soja não pensou duas vezes, aumentou o investimento na safra. Por ter essa economia, a gente direcionou um pouco do recurso para uma compra maior de fertilizante, né? Vamos usar uma dose maior do que a normal, e também na qualidade dos químicos, né? Pegamos produtos assim de ponta para buscar realmente uma alta produtividade. A ideia é essa, né? É produzir bem e estar acompanhando o mercado para poder travar essa produção nossa aí no momento certo para ter uma boa rentabilidade. Apesar do custo ter caído, o ritmo das vendas nessa empresa se mantém igual ao da última safra. Na avaliação do proprietário, o movimento só não é maior porque a soja está desvalorizada. Como na maioria das vezes o grão é usado como moeda, muitos agricultores preferem aguardar a reação do mercado antes de fechar negócio. O produtor capitalizado já fechou parte dos seus volumes, já está todo garantido. Com isso ele consegue um valor melhor do que comprar mais depois, né, num período mais tarde. Agora o produtor que esperou, que está aguardando a commodity subir, no caso do soja e do milho, ele está aguardando fechar a conta. E para fechar a conta, o produto comparado ao ano passado, ele até diminuiu um pouco comparado ao ano passado. Porém, a commodities comparado ao ano passado, ela caiu muito. Então, o produtor está aguardando essa commodities aumentar para ele fazer a definição realmente de que ele vai utilizar e o volume que ele vai utilizar. Pois é, tem que fazer conta, né? Agora, olha só, apesar da cautela de alguns agricultores, a venda de calcário está adiantada. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a demanda aqui em Mato Grosso cresceu 20%. É justamente sobre calcário que a gente fala agora. No norte do estado, uma pesquisa avalia os efeitos do uso mais intenso desse insumo no solo. E o resultado pode surpreender muita gente. A colheita dos 3.000 hectares de milho começou nesta fazenda em Sinop. A expectativa é repetir o desempenho de safras anteriores, 140 sacas por hectare, pelo menos 30 a mais que a produtividade média da região. A avaliação por aqui é unânime. O bom desempenho é um reflexo direto do maior uso de calcário na preparação do solo. A gente vem aumentando a dose de calcário, além da recomendação, e a gente vai tendo boas respostas. Então, com isso, a gente vem sempre usando aí 500 quilos, uma tonelada a mais do que a recomendação. A aposta em uma calagem mais intensa começou há 10 anos, quando a fazenda passou a mapear com mais precisão as deficiências do solo. O seu Alvanir é o dono da propriedade e diz que os primeiros resultados já apareceram na safra seguinte. Satisfeito, ele nem pensa em mudar a estratégia. O calcário ele se torna barato pelo resultado que ele traz. Estamos já planejando para fazer toda a área já uma aplicação bem mais pesada. O calcário é usado basicamente para corrigir a acidez do solo, além de fornecer cálcio e magnésio para a nutrição das plantas. Mas são poucos os agricultores que investem em uma aplicação acima da que é considerada padrão, como é feito na fazenda do seu Alvanir. É que ainda faltam estudos que comprovem o tamanho do benefício disso. Uma realidade que este professor quer mudar. Junto com alunos da UFMT, ele realiza uma pesquisa que tem confirmado as vantagens do maior investimento neste insumo. A gente trabalhou sem calcário, subindo até 5 toneladas de calcário em superfície, buscando chegar a um V% de 70 no campo. O V% é a porcentagem de saturação de bases do solo, de um valor de 100% que eu tenho do somatório do solo de cálcio, magnésio, potássio, hidrogênio e alumínio. Eu quero que 70% desse valor desse somatório fique ocupado por cálcio, magnésio e potássio, ou seja, só 30% nesse caso por hidrogênio. O alumínio ele vai sair do solo quando a gente fizer uma dose pesada de calcário. Então eu quero que 70% da parte que o solo tem de troca de cátions do solo, ele fica ocupado por partes boas, que são as bases do solo que as plantas normalmente elas utilizam para fazer as atividades delas. O estudo foi feito numa área de 100 por 250 metros na fazenda do seu Alvanir mesmo. O espaço escolhido era o mais pobre em nutrientes e, consequentemente, o menos produtivo. O V% era baixo, em torno de 35. E fizemos os cálculos para elevar o V% para 47, para 60 e para 72, o que equivaleria a uma dose de 1,7
3,4 e 5,1 toneladas de calcário. Aplicamos isso em superfície e avaliamos durante 3 anos. E a gente verificou que no primeiro ano não houve resposta para essas doses, tanto para calcítico quanto para dolomítico. E no segundo e terceiro ano os resultados eles foram muito interessantes e crescentes, com aumentos de produtividade de soja de cerca de 10 sacas, de milho de 20 até 30 sacas a mais em relação à dose usual na região. Saímos de 105 a 107, com uma dose um pouco baixa de calcário, para uma superdose de calcário para 140 sacas de milho por hectare. O estudo ainda não está concluído. Os pesquisadores querem acompanhar as próximas colheitas de soja e milho para conferir se o efeito da aplicação reforçada feita há 4 anos ainda faz diferença no rendimento da lavoura. A previsão é de que tudo esteja pronto até junho de 2018. Pode falar sem medo que pode ser aplicada uma dose tanto quanto pesada de calcário em superfície, desde que eu tenha um V% baixo do solo e que eu procure atingir um V% maior, então uma dose de até 5 toneladas, dependendo da densidade do solo, em função da análise do solo, ela é possível. E que, principalmente nos produtores que pensam num efeito de calcário, ele não vai acontecer no primeiro ano. Então, se você fizer uma análise de solo e já tiver o resultado e tiver a possibilidade de aplicar uma dose mais pesada, pode fazer isso sem medo, porque a resposta não vem de imediato e quanto mais você demorar para aplicar, mais isso vai acontecer ou te responder em produtividade no campo. Cerca de 5 milhões e 400 mil toneladas de calcário foram vendidas aqui em Mato Grosso no ano passado. Para este ano, as indústrias apostam num crescimento de 10% nas vendas. E no Médio Norte tem agricultor preocupado e o motivo é grãos ardidos de milho. Tem lavouras com mais de 35% da produção nessas condições. E isso atrapalha a venda. Os armazéns rejeitam muitas cargas com esse problema. Os detalhes daqui a pouco. MT Rural de volta para falar de um problemão que está sendo enfrentado por alguns agricultores do Médio Norte do estado. As primeiras cargas de milho que saem das fazendas têm apresentado índices altos de grãos ardidos. E na hora da venda, alguns armazéns rejeitam o produto. Quando ele é aceito, tem desconto, o que causa ainda mais perdas para os agricultores em plena época de preços baixos. E nós fomos conferir. O grão dourado que reluz ao sol demonstra outra cor quando é visto mais de perto. No detalhe é possível perceber que o milho está escurecido, resultado que o agricultor Márcio Basso atribui ao ataque de fungos em variedades mais frágeis e também à umidade, que se manteve alta até mesmo no começo de junho. Na fazenda dele, em Lucas do Rio Verde, a colheita começou há cerca de 20 dias e de lá para cá foi registrado um acúmulo de chuvas de 50 milímetros. Para nós, nessa época, a chuva é problema, né? E estamos tendo problema com o grão ardido esse ano. Tem variedades que está dando ardido, tem variedades que não está dando ardido, né? O apodrecimento de grãos foi identificado em 100 dos 600 hectares do milharal. Eu acredito que ele vai dar uns 150 sacos por hectare. Mas descontando o grão ardido, essa produção vai cair para 100 sacos, 105 sacos, onde o outro do lado não deu nada de ardido e ele estava numa produção de 135 sacos por hectare, né? A diferença é grande, né? A colheita de milho ardido não é um problema visto apenas na lavoura do Márcio. O laboratório da Fundação Rio Verde analisa amostras de milho de diferentes fazendas da região. E a presença de fungos ocorre em quase todas elas, em altas concentrações. A gente tem encontrado bastante fusário e alguma coisa de penicílio e também diplódia, causando o grão ardido. Aí nessas áreas que a gente viu que teve mais chuva no momento da maturidade fisiológica da planta, há maior incidência de grão ardido. Nesta outra fazenda, também em Lucas do Rio Verde, as primeiras cargas de milho foram classificadas com 19% de grãos ardidos. Um índice elevado que trouxe problemas na hora em que o agricultor tentou vender a produção. Teve algumas empresas que não passou na classificação deles, que daí não dava o padrão que eles queriam, daí tinha que trocar de armazém, pegar outra fila de novo e achar outro armazém que aceitava esse milho com
pouco mais de avaria. A colheita de milho ganha força em todo o estado e com uma produção estimada de 28 milhões de toneladas, vai faltar espaço nos armazéns, principalmente para separar o milho ardido. O problema de milho com grãos avariados está sendo muito grande, chegando a 30%, algumas propriedades com 50% na classificação. A preocupação nossa de amanhã é as trades não conseguir receber esse nosso milho por causa da grande quantidade de produção e os armazéns estavam abarrotados com milho ardido e não conseguia atender o produtor no campo. Esta cooperativa recebe a produção de 74 agricultores cooperados da região. E com a chegada de cargas com altos índices de grãos ardidos, foi preciso adotar uma estratégia diferenciada. Alguns desses silos menores foram destinados exclusivamente para o armazenamento de grãos mais prejudicados. Milho eu nunca fiz esse serviço que eu estou fazendo hoje. Reparti o milho em 3 etapas. Eu recebi ele de 0 a 6 para um silo, de 6 a 15 outro silo e acima de 15 outros silos. Fazendo a média hoje do que já foi recebido, está dando 9,5% de milho ardido. Milho padrão exportação ele é de 5 a 6% a tolerância. E se a trade, na verdade, ou a empresa que está comprando recebe isso com 20, 25, ela acaba, se não tiver milho padrão, com 2, 3 para fazer essa liga, para conseguir exportar, ela também acaba não tendo como mandar esse milho para o porto e esse milho acaba sendo represado e aí sim ele tem que virar consumo animal, 99% ele vai para a ração de bovinos, né? Uma saída para os produtores é fazer a mistura das cargas de milho ainda no campo. Se o produtor tiver alguma área que esteja dando ardido e tem uma área que não dê, ele consegue misturar isso na própria lavoura, mas tudo isso é trabalho, é custo adicional, né? Que o produtor vai ter na hora de colher, porque tem que colher numa ponta, colhe na outra, mistura, além de valer muito pouco o produto, ainda tem esse custo em cima para tentar padronizar esses produtos e não ter prejuízo maior. A gente vai continuar acompanhando essa situação, né? Mas por hoje a gente fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até domingo que vem. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos!